Boa semana a todos aí. Tá. Vamos concluir aqui a discussão, né, ou análise sobre a relação entre indivíduo e sociedade no campo da sociologia. Vou tentar ser breve aqui. Então, a vida em sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos em cada estrutura e momento histórico. Tá? Então, o que isso quer dizer? A vida em sociedade, viver em sociedade quer dizer que o indivíduo ele vai assumir, né, uma função, uma posição, né, no meio social, ok? Refletindo que essa posição ela não é única, né? Já que nós assumimos posições diferenciadas dentro do nosso grupo familiar, dentro do que inclui a nossa profissão, né? As nossas relações de amizade ou de recreação, de lazer, ou esportivas, entre outras, né? Então, no momento que você assume essa posição, né, essa posição ela lhe confere alguns deveres que você deve cumprir e a sociedade em troca, né, ela analisa, né, ele gera um fator de ansiedade, né? Ansiedade é uma palavra que não comporta, ou seja, a sociedade ela guarda esse retorno, tá? Que é um retorno natural, né? Ou seja, vou te dar um exemplo, quando você assume a função de aluno, né, qual o retorno que você tem que dar? Né? É cumprir com as suas atividades, é se dedicar, perfeito, é buscar levantar suas dúvidas e repassar essas dúvidas para o professor, interagir, respeitar o ambiente escolar, entre outros. Esse é o retorno que tem que ser dado, né, relacionado a essa posição assumida de aluno, e em que, né, a sociedade ela guarda esse retorno, ok? Então, viver em sociedade, ou seja, essa afirmativa que a sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores que foram construídos, nada mais nada menos do que isso eu acabei de descrever para vocês. Agora, lembrando que todos esses fatores de vida, né, de relação, de existência social, são baseados no princípio de sobrevivência, segurança, né, e existência. Tá? Então, tanto a nossa posição como as nossas funções, elas são baseadas, né, na necessidade de sobreviver, né, de que cada um tem, né, e que ela é dividida em tarefas dentro da sociedade, né, de sobrevivência, de segurança, para que a existência, tanto individual como em grupo, ela possa ocorrer naturalmente. Tá? Então, o impulso existencial ele é baseado na segurança e existência. E agora, no ápice dessa pandemia do coronavírus, né, isso está bem explícito, né? A nossa necessidade de existir, né, e a nossa própria segurança é que tem determinado, né, as nossas relações. Compreendeu? É assim que tem sido. A coerção social, ok? A coerção social ela vai existir quando, né, os interesses, né, e os anseios que cada posição e função que nós assumimos na sociedade, ela não é correspondida ao grupo. Ou seja, né, no momento que você não cumpre com a sua função e com a posição que você ocupa, isso vai lhe gerar algum tipo de sanção ou de coerção, né? Pois nesse momento você deixou de cumprir, né, com, vamos dizer assim, com o seu dever, com a sua função, né? Eu vou ler até um trecho aqui do livro que diz o seguinte:
Se uma instituição de... Não, esse não. Uma evidência da força que os padrões sociais se impõem aos indivíduos se manifesta quando alguém decide ir contra os padrões. Quando uma regra ou lei é transgredida, a sociedade imediatamente aciona diferentes meios de correção social. Aqui nós estamos falando de quebras de leis e de regras, né? Eu já estou trabalhando mais em relação ao cumprimento do próprio dever, que também abrange, né, o respeito às leis e às regras. Não deixa de ser. Mas o cumprimento de uma ação que é inerente, relacionada à posição que você ocupa na sociedade, né? Ela, no momento que você não cumpre, né, com esse dever, né, não entrega, vou até dizer, você não entrega o produto, né, que é a sua ação reativa, tá ok? Você já sofre algum tipo de coerção. Agora, no que diz respeito a transgredir leis, aí já são fatores mais graves, tá ok? E a mudança no padrão de costumes, né, aí já é uma outra questão que nós vamos comentar mais adiante. A relação entre o indivíduo e a sociedade é um tema fundamental das ciências sociais. Okay? Então, o indivíduo se entende, né, ou melhor, quando ouvimos, né, a palavra, né, o conceito, a ideia de indivíduo, se entende como um ser autônomo, né, que possui deveres e direitos. Agora, essa autonomia do indivíduo ela é limitada. É óbvio, né, que a nossa autonomia, em que essa autonomia ela é caracterizada pela substância da liberdade, né? Hoje o conceito que foi eleito, né, desde a Revolução Francesa e vem sendo utilizado hoje, né, como o principal fator organizador da sociedade, liberdade, né, que aí consequentemente ele já demanda a questão da democracia, né? Toda autonomia é limitada, né? É fato, certo? Ou seja, a liberdade também. Então, dentro de uma função que você desempenha, você tem autonomia para tomar, né? Para ter certas decisões. Porém, chega um certo momento, né? Certas decisões elas só podem ser, vamos dizer assim, acionadas a partir, né, de um consentimento de alguém que está numa posição maior que a sua, né, no grau de hierarquia, né, ou de um grupo ao qual você atende, né, e que você deve prestar algum tipo de satisfação. Então, a autonomia, assim como a liberdade, né, elas são limitadas. Isso é um fator natural. Né? Não há como ficar aqui problematizando isso. Determinismo social. A construção teórica da ideia de determinismo social deve ser compreendida no sentido de estabelecimento de limites ou elemento gerador de um fenômeno social. Quer dizer o seguinte: fatores e elementos que anulam a autonomia do indivíduo. Tá ok? Foi o exemplo que eu acabei de dar. Então, o determinismo social, ele é essa limitação que nós temos, né, de desenvolver a nossa autonomia. Perfeito? Então, isso gera um certo determinismo, ou melhor, né, isso gera um certo determinismo, não. Isso pode ser considerado como um determinismo social. Só um momento aqui. Pronto. Resolvido.
4. Chamamos estrutura social essas regras que nos regem, independentemente da consciência que temos dela. O conceito de estrutura foi desenvolvido com base na análise da influência da organização social. Então, a estrutura social são normas e regras. Perfeito? A estrutura social, ela é resultado, derivada das instituições sociais. E aí, instituições sociais vocês entendam como família, instituições religiosas, a escola, né, os governos e os seus, todo o aparato, né, entre outros, a própria mídia também, como instituições sociais. Perfeito? Então, retornando, a estrutura social são as normas e regras. Essas normas e regras são derivadas, ou seja, resultados, né, ou criadas, né, pelas instituições sociais. As instituições sociais, né, que criam a estrutura, as normas e as regras, organizam as nossas funções dentro da sociedade e referente a cada posição que nós vamos assumir dentro da sociedade, que vai gerar uma cobrança, um retorno da sociedade sobre o indivíduo, né? Se você assume uma determinada posição, você tem que exercer uma função, né? E essa função tem que entregar um resultado à sociedade. Então, gera essa cobrança da sociedade em relação à posição que você ocupa, que são direitos, ou melhor, que são deveres que o indivíduo deve cumprir. E no momento que você não cumpre com esses deveres, você sofre algum tipo de correção. Tá bom? Agora sim, nós temos que entender que isso não é nada macabro, não é nada negativo, né? Ou o cumprimento do dever é uma prisão. Não, gente. Tem que acordar todo dia e ir trabalhar é uma necessidade de sobrevivência, né? Ter que abrir os olhos, né, e se levantar da cama, né, é um dever que nós temos com a nossa própria existência. Ok? Então isso tem que ser enxergado como algo natural. O padrão social. O padrão social é uma herança transcendental, ou seja, que transcende a existência, que passa de geração para geração. Tá? Então, o padrão social é uma herança cultural que muitas das vezes ela é questionada ou posta à prova por novas ideias ou por algum fenômeno, seja ele de organização tecnológica ou econômica em que a sociedade tem passado, né? E aí esse padrão social ele é questionado, ok? Posto à prova, né? E a partir daí, né, de inúmeras discussões ou até algumas experimentos, né, experimentações, né, e os resultados que ela causa, né, esse padrão ele se modifica, entendeu? Vou tentar dar um exemplo de padrão. Eu não quero usar a questão do uniforme, tá aqui. Vou usar uma crendice que é mais fácil. Vamos ver aqui. Ou melhor, não me vem nada à cabeça não, mas vou usar o que está aqui. Tá. Padrão social. Tá, vamos lá. Uniforme na escola, terno em um casamento, bermuda no domingo na praça, tá? Ou seja, a maneira de se vestir é um padrão social, ok? E hoje ele é posto, né? Ou não hoje, né? A moda, né? Os padrões de vestimenta, eles são sempre postos em discussão, né? Então, se discute se há mesmo a necessidade de usar certo tipo, né,
de vestimenta, né, em certo local ou não, a ponto de, né, atualmente nós estamos vivendo até um certo relativismo, como por exemplo, né, hoje algumas celebridades utilizam tênis com terno, né, algo que o padrão da moda, né, clássico, poxa, isso é inaceitável, né? Ou seja, você tem o tênis, ele é utilizado mais para um momento que não é tão cerimonial, né? Ou melhor, não é cerimonial, certo? É um momento mais de descontração, de lazer, casual, melhor, né? O tênis, ele simboliza mais uma situação casual, perfeito? Porém, hoje você tem esse relativismo, como também vamos dizer assim, a harmonia das cores que se usam, né, na roupa que você vai estar usando. Isso também hoje é relativo. Então isso é um exemplo, né, de como o padrão social, né, ele é posto em provas, né, e, e ele vai, de certa maneira, sendo modificado um pouco, né, num dado período histórico nós podemos retornar, vamos dizer assim, a origem clássica de um padrão social, certo? Ou tradicional. No outro dado momento histórico da sociedade, né? Esse padrão social ele pode ser relativizado, como o que ocorre hoje, né? Diversos padrões dentro da nossa sociedade eles são muito relativizados hoje, perfeito? E nós só vamos ter, entendeu, um juízo formado futuramente das consequências desse relativismo que vivemos. Então, o padrão social é uma herança cultural, ok? A coerção social ela ocorre no momento em que nós não desempenhamos a nossa função, que ela está relativa à nossa posição dentro da sociedade. Tá? O indivíduo é um ser que ele tem direitos e deveres, ele é autônomo, né? Livre, porém essa liberdade, essa autonomia, ela é limitada, ok? A sociedade, ela espera do indivíduo que ele entregue, né, um produto, ou seja, uma ação referente à sua posição, a posição que ele ocupa, tá? A estrutura social são as normas e regras criadas pelas instituições, ok? E os indivíduos que geralmente, né, vamos dizer assim, questionam, né, os padrões sociais, certo? Dependendo do tipo de padrão que foi questionado, ok? Se colocam numa posição de fragilidade, já que terão toda a sociedade, né, questionando aquela ação, certo? Isso nós vemos hoje constantemente, principalmente pessoas da minha geração, né? Conseguem visualizar isso, vocês eu não sei, né? Mas as pessoas que vivem, né, em grupos que são diferentes dos padrões das gerações anteriores, né, elas sofrem, se fragilizam, ou seja, a pessoa tem que estar muito bem resolvida, né, e saber muito bem o que quer, né, para assumir um padrão novo, né, ou ser bem inteligente para defender aquilo e mostrar os resultados para a sociedade. Eu acho que essa palavra exemplifica melhor, né? Demonstrar os resultados, né? E que esses resultados sejam positivos, porque a sociedade ela almeja, né, pela segurança. A segurança para sobreviver e existir. Então toda mudança no padrão social, né, ele tem que estar
calcado, né, numa entrega de segurança maior do que o padrão anterior. Se os resultados, né, eles geram desorganização e insegurança, é óbvio que o instinto de sobrevivência e existência, né, ele vai fazer com que aquele padrão não seja aceito. Tá? Então, assim, é uma questão até interessante, é nós buscarmos analisar, né, essa quebra de padrões, né, buscando que um aprimoramento deste padrão a ponto dele entregar um sentido de sobrevivência que nos dê maior segurança, né, harmonia para o desenvolvimento da nossa própria sobrevivência em sociedade, né, em grupo. Eu acho que aqui nós concluímos bem, tá ok? Grande abraço aí, até a próxima e estamos juntos aí.